A importância da avaliação inicial do seu cliente-paciente. Olá, eu sou Sandra Oliveira, uma das professoras aqui do Mundo da Dermato. Hoje iremos discorrer sobre um assunto de trabalho que muitas pessoas não dão a devida importância. Iremos falar sobre a ficha de anamnese. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho para você ser notificado quando fizermos um novo vídeo aqui no nosso canal. E claro, não vai esquecer de deixar aqui o seu gostei. Agora vamos para o vídeo de hoje. A ficha da anamnese ou prontuário é de suma importância na prática profissional estética e da saúde. Porém, mesmo sendo exaustivamente trabalhada, discutida, sempre aparecem dúvidas no que diz respeito aos aspectos éticos e legais em sua elaboração. A ficha da anamnese será sua ferramenta de trabalho e é adaptada para cada situação de procedimento realizado. Por exemplo, pode ser uma extensão de cílios, botox, microagulhamento, limpeza de pele, peeling. Independente do que seja, as informações deverão ser colhidas com ênfase para cada situação, ou seja, uma ficha específica para cada procedimento estético. Por exemplo, se for um procedimento facial, você deverá possuir uma ficha de anamnese para ele. Se for capilar, outra ficha, e corporal, outra ficha. E quais são os benefícios de utilizar essa ferramenta? Você conhecerá melhor o seu cliente, traçará condutas de tratamento e conseguirá evitar possíveis intercorrências, por possuir justamente esse conhecimento prévio sobre o seu cliente ou paciente. Passará credibilidade ao seu cliente, ganhará confiança do seu cliente, faça seu paciente participar da avaliação, converse com ele, ouça o que ele tem para te falar. Por exemplo, em uma avaliação facial, ofereça um espelho, avaliem juntas a pele. Isso fará com que o paciente se sinta muito mais seguro com essa sua atitude. Proporciona elaborar um tratamento personalizado. Um dos piores erros é tratar uma pessoa como um número, elaborando um único tratamento para todo mundo. Obtenha personalização. Cada indivíduo deve ser avaliado de maneira exclusiva. É nesse ponto que acontecem os erros. Porque o ideal é um tratamento exclusivo, direcionado para cada caso. Fazendo dessa forma, os resultados aparecem e os seus clientes ficarão mais felizes. É considerado um documento salva-vidas, pois ele poderá te salvar de um possível processo. Te assustei? Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Após realizar uma avaliação de um procedimento de limpeza de pele, iniciei o procedimento e tive uma intercorrência. Durante a extração de um comedão, sabe aqueles cravos bem grandes que é super fácil de tirar? Pois é, a pele ficou muito vermelha, como se eu tivesse pego um vaso ali. Sim, eu me assustei, mas consegui reverter a situação. Daí eu perguntei para o paciente novamente se ele estava tomando algum medicamento, se ele tinha esquecido de me falar. Daí esse paciente falou: era só um corticoide, mas é de uso contínuo. Ele achou que não era importante. Mas o corticoide de uso contínuo, ele vai deixar a pele mais sensível. E nós, na hora de realizarmos um procedimento estético, deveremos ter uma atenção redobrada para isso, pois estaremos utilizando, por exemplo, aparelhos, vapor, o que vai aquecer a pele e aumentar ainda mais essa fragilidade. Por meio dessa ferramenta é que o profissional vai demonstrar seu comprometimento com a saúde do indivíduo. Será possível diagnosticar o quadro apresentado pelo cliente, além de definir os processos mais adequados a serem realizados. Mas como funciona a anamnese? A anamnese é uma entrevista realizada pelo profissional na consulta para obter informações como surgiu o problema, como ele evoluiu, para que assim encaminhe para um tratamento mais adequado. Existem variadas formas de executá-las, tudo depende de que tipo de paciente está sendo entrevistado. Há alguns elementos básicos para a realização da anamnese. Então vamos seguir o passo a passo e entender o que deve constar nesse documento. Começamos pela identificação do paciente. Aí vai conter nome, estado civil, gênero, endereço, telefone para recado, cor, profissão e redes sociais. Agora entramos na anamnese, ou seja, na entrevista. A anamnese, ela começa com a queixa principal. Aí nós vamos colocar o que mais incomoda o paciente, todas as suas queixas de maior relevância. Anote detalhadamente tudo o que ele falar. História da moléstia atual. Aqui se faz um histórico da evolução do problema, desde o seu estágio atual,
Pergunte sobre medicamentos, cosméticos, aparelhos usados e se a partir deles obteve alguma resposta de melhora ou não. Interrogatório sintomatológico. É uma extensão da história da doença atual. Esse interrogatório é útil para localizarmos sintomas ou doenças não mencionadas na história da doença atual. Por exemplo, aquele meu paciente que não contou sobre o corticoide. Antecedentes pessoais e familiares. Relato de doenças anteriores à atual, tanto do paciente quanto dos familiares, além de também buscar informações sobre causas entre os familiares. Hábitos de vida e condições socioeconômicas. São perguntas sobre o cotidiano, alimentação, prática de atividades físicas, condições culturais, escolaridade e vícios. Vou te dar um exemplo. Se você atende um atleta, um jogador de futebol, se você observou o rosto desse jogador está extremamente envelhecido, o que pode estar acontecendo? Pele fotoenvelhecida por não usar um fotoprotetor solar? Ok. E também pode estar oxidada por N motivos. Ou ele ingere muito doce, ou ele está com excesso de radical livre, sem reposição, por exemplo, de suplementação ou alimentos ricos em antioxidantes. Vai adiantar eu fazer um protocolo maravilhoso se eu não tiver certeza do que está ocasionando esse envelhecimento? Gente, essa informação pode comprometer todo o tratamento que você, profissional, achar adequado. E ter o termo de ciência deixará o seu cliente consciente e lhe servirá de documento. Exame físico e inspeção. Além do contato visual, terá que tocar a pele para identificar condições como estado cutâneo, por exemplo, pele seca, oleosa, mista, a espessura da pele, se a pele é fina, se a pele é espessa, se tem cicatrizes, qual o tipo de cicatriz, a classificação do fototipo, a cor da pele, qual o grau dela. Muito importante para quem trabalha com peeling, com laser. Classificação de Glogol, grau de envelhecimento e rugas. Aqui também entra os testes de flacidez muscular e tissular. É importante lembrar que a avaliação deverá ser adaptada para cada procedimento, lembrando sempre das indicações e contraindicações da técnica. Após a avaliação, poderemos chegar a um diagnóstico. Você poderá possuir um campo específico para isso na ficha. A partir daí, inicia-se o tratamento dando ênfase na evolução. Na evolução, é importante anotar todos os produtos, dosagens, parâmetros de aparelho, inclusive anotar dados de embalagens de produtos, como por exemplo os do microagulhamento, que são os rollers. Até porque vamos pensar na sua clínica com vários profissionais atendendo. Essas informações vão estar disponíveis para todos os profissionais que podem dar atendimento sem problemas. Orientações para o paciente. É muito importante o cuidado que terá em casa, vai fazer toda a diferença no tratamento. Anota aí. Aqui também você poderá fazer indicações de dermocosméticos para a compra e a forma correta de utilização. Você poderá criar também um modelo de orientação para os seus pacientes. Você também poderá passar dicas de como potencializar o tratamento home care para o seu paciente. Também poderá fazer venda e ganhar com isso. O que deve ou pode conter no prontuário, na ficha de anamnese. O prontuário é composto pelo registro da anamnese, preenchimento adequado da ficha, plano de tratamento coerente, receitas, atestados, orientações pós-operatórias e de higienização, devendo ainda constar exames complementares, anexar fotografias de antes e depois, contratos de serviços e recibos. Por que a fotografia é importante? Porque é um documento, não é só para você fazer um antes e depois, não. E também é porque a pessoa esquece de como ela chegou. Passando uns dias ou um mês de tratamento, o seu cliente te diz: não melhorou nada. Então você terá uma foto inicial que, inclusive, no início do tratamento você também pode enviar para o seu cliente e assim terá como comparar com a foto atual e mostra o quanto de resultado ele teve. Uma questão bem importante que vou contar aqui não aconteceu comigo diretamente, mas eu fui testemunha de um caso na justiça. Então, o que aconteceu? Um amigo meu, farmacêutico, super conceituado na área, fez um peeling em um paciente. Peeling esse gratuito e não fez foto. Passou um tempo e essa paciente processou ele, entrando na justiça, alegando que a pele dela tinha ficado com uma mancha horrível que nem existia anteriormente ao peeling. Eu, sabendo disso, fiquei indignada, daí, gente, fui investigar. Essa história é antiguinha, gente, porque nem tinha Instagram, era Orkut.
Fui dar uma stalkeada no Orkut da mulher, que dizia que a pele estava manchada por erro do meu amigo por conta do peeling. Eis que eu acho então lá no Orkut dela várias fotos novas e antigas, já com a pele manchada, provando que aquela mancha já existia. Então corri para o meu amigo e fomos os dois para o cartório, onde lá na presença do pessoal do cartório foi aberto o Orkut com meu login e senha, e cada coisa que era feita lá era colhida pelo cartório. Assim tivemos o registro de que estávamos falando a verdade e a cliente estava mentindo, simplesmente para ganhar na justiça um dinheiro a mais. Pessoas como esta está cheio no mercado, então tome cuidado. E finalizando, sim, ela perdeu na justiça, chorou de arrependimento, mas teve que pagar o dobro do que ela estava solicitando e ainda às custas do advogado. A quem pertence o prontuário na ficha de anamnese? Devemos garantir ao paciente ou seu responsável legal acesso ao prontuário, sempre que for expressamente solicitado, podendo conceder cópia do documento mediante recibo de entrega. Dessa forma, o profissional deve permitir o acesso do paciente aos dados referentes do seu prontuário, mas não a retirada do mesmo. Por quanto tempo devo guardar a documentação de um paciente? Pensa comigo, se um paciente faz um procedimento agora comigo e por algum motivo ele resolve me processar, eu tenho a ficha de anamnese para recorrer, ok? Mas se esse paciente decide por um motivo qualquer me processar por um procedimento daqui a uns 3 ou 5 anos, se você tem o hábito de arquivar suas fichas, ficará fácil. Acredito que esse seja um dos maiores dilemas quando o assunto é documentação. Agora, uma informação que poucos conhecem: o prazo mínimo para se guardar essas fichas de anamnese. Legalmente falando, observa-se no Código Civil Brasileiro um prazo prescricional das ações de 3 anos para os profissionais liberais. Porém, o Código Civil abre exceções para possíveis leis complementares, como o Código de Defesa do Consumidor, que delimita um prazo de 5 anos, iniciada a contagem a partir do conhecimento do dano, apenas quando o paciente percebe o problema. Em virtude disso, o procedimento mais seguro frente à documentação é a guarda do prontuário ao longo da vida do profissional, lembrando que poderá ocorrer uma variação na interpretação da lei. Que documentos o paciente precisa assinar? Na atual realidade de mercado, é interessante que o profissional tome todas as precauções possíveis a fim de evitar dor de cabeça com processos judiciais. É bom estar devidamente organizado para provar sua inocência. Um dos meios mais tranquilos para isso é a solicitação da assinatura do seu paciente no final da ficha da anamnese com o termo de consentimento. Ao passar orientações pós-operatórias, receitas, atestados, encaminhamentos, dentre outros documentos, pedir a assinatura do paciente no prontuário, informando que recebeu o documento, ou reter uma via com a assinatura do paciente, informando o recebimento. Mas por que tanta preocupação com a documentação? Na maioria dos processos envolvendo procedimentos minimamente invasivos ou invasivos, o único meio para provar que foi realizado, como decorreu o tratamento e quais eram as condições pré e pós-tratamento é ainda a ficha de anamnese. Já que falamos tanto em preencher ficha, anota aí. O preenchimento manual da ficha faz com que sua clínica perca tempo, além de ter acúmulo de papel. O ideal é que você utilize um programa de computador que vai contribuir muito promovendo agilidade no atendimento. Um software para sua clínica contribui para várias atividades do seu negócio, desde melhorar o relacionamento com o seu cliente até a organizar informações e a melhorar a produtividade dos seus funcionários. Chegamos ao final de mais um vídeo e foi uma satisfação poder comentar sobre esse assunto que pode realmente ser um salva-vidas. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei para apoiar o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.